Nós vamos falar agora sobre o tema Sistema Único de Saúde e Direito à Saúde com o professor Arthur Quioro, médico sanitarista, mestre pela Unicamp e doutorado pela Unifesp, gestor municipal de saúde em vários municípios, foi ministro da Saúde e é professor de ensino superior na Unifesp e também em outras universidades da região. Vamos às perguntas? O que é o SUS? O SUS é o Sistema Nacional de Saúde de todos os brasileiros e brasileiras. Antes da Constituição de 88, só tinha direito à saúde quem tinha dinheiro para pagar, quem tinha carteira de trabalho assinada e, portanto, era previdenciário, né? Mas a grande maioria dos brasileiros e brasileiras não tinham absolutamente nada. Ou se socorriam numa santa casa ou ficavam desassistidos, literalmente desassistidos. Em 1988, no processo de redemocratização, o Brasil resolveu colocar na sua Constituição que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E criou um sistema único de saúde, um sistema nacional, baseado em 3 grandes conceitos. O conceito de universalidade, ou seja, saúde é direito de todos, independente de qualquer coisa. O segundo conceito é o da integralidade, ou seja, todos têm direito da prevenção à reabilitação, ao diagnóstico, ao tratamento, às ações individuais ou coletivas, da vacina até os transplantes, dos procedimentos mais simples, lá na atenção básica, até as coisas mais especializadas, ou seja, um cuidado integral. E um terceiro conceito muito importante que tem no SUS é o da equidade, ou seja, mais para quem mais precisa. A necessidade de olhar para os desiguais, né, e olhar para poder oferecer para quem mais precisa exatamente aquilo com prioridade que ele necessita. A quais serviços e atendimentos a gente tem acesso pelo SUS? O SUS tem o compromisso de garantir todos os atendimentos, todos os cuidados, tanto do ponto de vista individual como da coletividade, que são necessários. Então é muito interessante porque as pessoas geralmente têm muita dificuldade, em particular a juventude, de perceber que o SUS está presente na nossa vida em todas as coisas. Ele está presente quando a gente chama o SAMU, ele está presente nas vacinas, nas unidades básicas, nas equipes de saúde da família, mas ele está presente, por exemplo, na segurança dos alimentos, dos medicamentos, dos produtos de limpeza, dos agrotóxicos, porque ele tem esse papel na vigilância sanitária, no controle de doenças. Então, assim, eu costumo dizer que desde a prevenção e a promoção, passando pelo diagnóstico das doenças, pelo tratamento das doenças, seja na unidade básica, seja no ambulatório de especialidade, numa UTI, num serviço altamente especializado. Quando a pessoa fica com uma sequela e precisa de reabilitação, ou mesmo, por exemplo, no caso da saúde mental, do uso de álcool e drogas, quando se trabalha com perspectiva de redução de danos, o SUS está presente. Então, o SUS é um sistema que está presente na nossa vida o tempo inteiro, ainda que nem sempre a gente consiga perceber, né? Mesmo quem tem plano de saúde, né, e acha que não usa o SUS, usa. Basta ver agora na pandemia de Covid, né, o quanto que tem sido importante as ações de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, os exames laboratoriais de saúde pública, né, os medicamentos, as vacinas, tudo isso que faz parte da vida da gente, o SUS. E é interessante notar, dos países com mais de 100 milhões de habitantes, são cerca de 12 países no mundo que tem essa população, o Brasil foi o único que ousou colocar na sua Constituição que a saúde é um direito de todos e criou o SUS para isso. E isso faz toda a diferença, eu diria para vocês, sem medo de errar. O SUS talvez seja um dos projetos éticos civilizatórios mais importantes para a produção da cidadania do povo brasileiro. Sem o SUS, nós viveríamos, ao longo desses últimos 30 anos, uma verdadeira barbárie. Todos podem ter acesso ao SUS? Essa é uma pergunta muito interessante, Amanda. Todos sim podem ter acesso. O SUS é um sistema, como eu disse, universal. O Brasil é um país profundamente generoso, né? Nós acolhemos todas as pessoas, mesmo um haitiano quando chega por Roraima, né, em busca de melhores condições de vida, ou quando, por exemplo, um boliviano chega a São Paulo, muitas vezes trazido clandestinamente e morre de medo de ser deportado, né, o SUS, ao contrário do que outros sistemas, como é o caso do sistema dos Estados Unidos, né, que faz com que as pessoas tenham medo de ir no serviço de saúde e serem deportados, o SUS, ao contrário, ele inclui, ele acolhe, né.
a primeira coisa que se faz é dar um documento de identidade, uma carteira de trabalho e o cartão do SUS, porque a gente tem o compromisso de atender todas as pessoas. Lá na Faculdade de Medicina eu falo sempre para meus amigos, se chegar o carrinheiro, catador de papelão, e chegar alguém com uma Mercedes-Benz na porta da unidade básica de saúde, todos eles têm direito igual à saúde. Mas é claro que, pelo princípio da equidade, mais para quem mais precisa, então muito provavelmente nós vamos dar mais prioridade ainda para o carrinheiro, para o catador de papelão. Mas de qualquer maneira, adultos, crianças, inclusive quem não nasceu, é de responsabilidade do SUS, porque nós trabalhamos com a perspectiva do planejamento familiar, né, da maternidade responsável, né, da possibilidade das pessoas pensarem a vida de maneira muito séria. Então o SUS tem enormes compromissos, né? A gente, por exemplo, não se circunscreve apenas a tratar e diagnosticar a doença. Nós queremos melhorar a qualidade de vida da comunidade, nós queremos integrar as escolas com a unidade básica de saúde, nós queremos trabalhar com prevenção de violência, nós queremos colocar em primeiro plano o tema da cultura de paz, nós queremos que as pessoas tenham uma abordagem segura em relação ao tema da sexualidade, do álcool e das drogas, né? E isso não é possível fazer do ponto de vista individual, é preciso ser trabalhado coletivamente. Então assim, as pessoas, mas por quê? Porque tudo isso, a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente trabalha, aonde a gente mora, como a gente produz e vive a dimensão cultural, enfim, todas as coisas que a gente faz interferem no jeito que a gente adoece, interfere no jeito, inclusive, de morrer das populações. Portanto, o SUS trabalha com um conceito ampliado de saúde. Saúde como um direito social, mas como uma visão de vida ampliada. E é isso que torna o nosso sistema desafiador, porque não basta apenas diagnosticar e tratar a doença. Vocês devem estar falando, né, Amanda? Poxa, mas tem muito problema lá na unidade básica, tem muito problema de acesso, não é tão assim. É que o SUS, como uma política pública, é algo em construção, em disputa, até porque tem muitos interesses, principalmente de mercado, que não querem que o SUS dê certo. Qual a relação entre a política e a saúde? Elisa, a relação entre saúde e política, ela é total. Veja, hoje, mais do que nunca, a ciência, os estudos epidemiológicos, né, já demonstraram que nós temos um padrão de adoecimento, um padrão, um jeito de morrer que está diretamente ligado às condições de vida. Se nós temos, por exemplo, acesso à água, acesso a saneamento básico, acesso à moradia digna, né, se temos acesso a trabalho e renda, se temos acesso a uma boa educação, à cultura, ao lazer, portanto, a promoção da saúde não significa apenas deixar de ter doença ou ter acesso a tratamento, acesso a médico e medicamento. Nós jamais seremos uma sociedade saudável se nós não tivermos condições dignas de vida. Nós jamais seremos também uma população saudável se nós não tivermos acesso a serviços médicos, a serviços de saúde de maneira igualitária, como o SUS se propõe a fazer, né? Então, assim, já desde metade do século XIX, né, quando os primeiros estudos nesse sentido foram sendo produzidos, foi se formando um certo consenso de que é preciso combinar condições de vida com acesso a serviços de saúde para poder produzir uma sociedade mais saudável. Só que para ter condições de vida dignas e, ao mesmo tempo, acesso a serviços de saúde, isso depende da política, das decisões que a sociedade escolhe. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Os Estados Unidos, que é um país super rico, até hoje não colocou na sua Constituição que a saúde é um direito. Diferente, por exemplo, do Canadá, do Reino Unido, só para ficar a comparação com países capitalistas. A diferença de condições de saúde entre os Estados Unidos e o Canadá, o Reino Unido, é brutal, né? A mortalidade é muito maior nos Estados Unidos. As condições de saúde são muito piores, tanto que é um tema que toda eleição lá está recorrente. Olha, eu me lembro desde a época do Bush, do Clinton, do Obama, esse tema volta, agora voltou de novo com o Biden, todo mundo acompanhou essa história aí, o Trump não deu conta, desmontou o Obamacare, né? Por quê? Porque é a política que define. O Trump, quando entrou, a primeira coisa que fez foi desmontar o Obamacare, que era um sistema de saúde meia boca.
Quando o Bolsonaro assumiu aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi anunciar, tá certo, que ia desmontar muitas coisas que tinham sido conquistadas no SUS. Desmontou mais médicos, desmontou o programa Farmácia Popular, ele desmontou os núcleos de apoio à saúde da família, a política de saúde mental, álcool e droga, está sendo substituída por uma política conservadora, tal. Então, assim, muito do que a gente tem para poder responder aos problemas de saúde dependem da política. E quer a gente goste ou não goste de política, né, as escolhas são feitas e são escolhas políticas, são visões de mundo em disputa. Aliás, é isso que faz com que o SUS, 32 anos depois da sua criação, não consiga ainda ser o sistema que está na Constituição, considerado pelos outros países, pelos cientistas, pela Organização Mundial de Saúde, como um sistema perfeito no papel, mas na prática cheio de dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, todo o dinheiro que foi colocado pelos municípios, pelo Estado, pela União no SUS, dá exatamente R$ 3,68 por habitante por dia. Sabe o que isso significa? Que para garantir da vacina ao transplante, cada brasileiro contou com menos do que uma passagem de ônibus por dia. Ou seja, é impossível, com esse desfinanciamento, entregar para a população brasileira um sistema de saúde que cumpra tudo aquilo que está na Constituição. E essa é uma decisão política, porque dinheiro para arma tem, dinheiro para um monte de outras coisas tem, né? Para socorrer banco falido, para fazer a alegria do sistema financeiro. Então são as escolhas políticas que a sociedade faz, através da política, que definem se nós vamos ter uma sociedade mais decente, mais digna, mais solidária e mais saudável. O que é uma política de saúde? Milena, uma política de saúde é uma decisão que o governo, ouvindo a sociedade, ouvindo os conselhos de saúde, a partir de um diagnóstico bem feito, que identifica um problema real, um planejamento de uma ação que procura encontrar soluções para problemas específicos. Então, eu vou dar um exemplo bem atual. Nesse momento, a gente vive o desafio de enfrentar a pandemia de Covid. A Política Nacional de Imunização de Vacinas do Brasil é uma política que já existe há 47 anos e que é considerada internacionalmente exitosa. Então, o aperfeiçoamento da política de vacinação pressupõe que o governo federal fizesse toda a lição de casa, todo o treinamento, ouvisse os especialistas, negociasse com os municípios e com os estados para, no menor espaço de tempo possível, desencadear ações e serviços de saúde, no caso da política de saúde, que possam proteger a vida da população. O SUS é a grande política, mas ele é composto por várias outras ações específicas, como, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica, a Política de Urgência e Emergência, a Política de Vacinação, a Política para a Saúde do Adolescente, a Política da População LGBT, a Saúde da População LGBT. Então, vai se conformando com ações e serviços técnicos. E quanto mais ouve a sociedade, quanto mais ouve os segmentos, quanto mais ouve as universidades, quanto mais chama os municípios e os estados para participarem, isso é importante. Por quê? Porque uma política nacional é sempre implementada, no caso do SUS, principalmente pelos municípios e pelo estado. O SUS é um sistema único em que o governo federal tem fundamentalmente a tarefa de planejar nacionalmente, financiar, mas as ações são executadas pelas prefeituras. São executadas, algumas delas, pelos governos estaduais, mas em grande parte pelas prefeituras. E colocar em campo 5.570 municípios de diferentes portes, desde município que tem 1.000 habitantes, até São Paulo com 12 milhões, Santos com 444 mil habitantes, quer dizer, são desafios muito distintos que o SUS tem para colocar essas políticas em funcionamento. Inclusive, um dos desafios é a regionalização da saúde, ou seja, pensando aqui a Baixada Santista, onde a gente vive, é impossível imaginar que uma cidade sozinha dá conta de todos os seus problemas em termos de política de saúde. Então, pensar inclusive regionalmente como as cidades vão se articular é desafiador e ao mesmo tempo imprescindível para que uma política de saúde dê certo. Qual que é a diferença entre o SUS e o plano de saúde? Essa pergunta é excelente. O SUS é o sistema de todos e todas brasileiros.
Brasileiros e brasileiras têm direito ao SUS. 212 milhões de pessoas têm. Os planos de saúde, né, eles são direito apenas daqueles que compram aquele determinado plano de saúde. Portanto, ele é mediado pela lógica de mercado. E veja, e ainda depende de que plano você comprou. Você pode ter comprado um plano que só dá direito a ambulatório, não dá direito a hospital. Você pode ter comprado um plano só hospitalar, só para fazer parto. Você pode ter comprado um plano que só dá direito a determinados tipos de atendimento em determinada cidade ou numa região. Os planos de saúde é uma lógica de comercialização da vida, comercialização da saúde, onde a doença vira um grande negócio. Países capitalistas, né, que adotaram sistemas universais, que disseram, não, saúde não pode ser uma mercadoria, saúde é um direito social, mostram níveis de qualidade de vida e de saúde, e de organização social e de cidadania muito aumentado. Eu vou dar exemplos concretos. Canadá, o Reino Unido, a Itália, a Espanha, Portugal, os países escandinavos, né? E mesmo países socialistas, pobres, né, que lutam com muita dificuldade e que mostraram que a vida pode ter um valor muito melhor, como é o caso de Cuba, né? Portanto, é fundamental compreender que se desenhou no mundo dois modelos. Um modelo de sistemas universais, do qual o SUS se inspira, e um outro modelo de mercado, copiado do modelo americano, aonde a vida vale o quanto que você pode pagar. Literalmente, se o seu plano cobre 28 dias de internação, não importa que você fez um transplante, no 29º dia vai aparecer algum administrador querendo o seguinte, você tem, me passa a escritura da sua casa para continuar internado. Se você não passar ou não depositar lá X mil dólares, você vai para a rua. Por quê? Porque não há nenhuma proteção, não há nenhuma previsão. É por isso que o plano de saúde se transformou numa certa aspiração da classe média brasileira, da população de baixa renda, porque é vendido como uma grande solução, né? Mas quando as pessoas acessam o plano de saúde, elas dizem, mas vem cá, o SUS era muito melhor, com todos os problemas, o SUS ainda era muito melhor do que esse plano de saúde, né? Eu costumo dizer o seguinte, existe o plano de saúde do dono da fábrica e o plano de saúde do chão de fábrica, que é literalmente para americano ver, não é nem para inglês ver, né? Quais as alternativas para quem não tem dinheiro para comprar remédios? A alternativa para quem não tem dinheiro para comprar remédio é a mesma alternativa que todos os brasileiros e brasileiras têm, o Sistema Único de Saúde. Há uma relação nacional de medicamentos, a RENAME, com mais de 800 medicamentos ambulatoriais e hospitalares, né, que são previstos. Há uma distribuição de recursos da União, do Estado e dos municípios para a aquisição desses medicamentos e 3 listas de medicamentos. Uma lista básica, que toda unidade básica de saúde tem que ter e distribuir gratuitamente. Ela cobre praticamente 80% das necessidades de medicamento da população. Há uma lista de medicamentos estratégicos, que são medicamentos para doenças de saúde pública, e são de maior controle, que são distribuídos gratuitamente, para malária, para AIDS, para hepatite, para uma série de outras doenças. E há também uma terceira lista de medicamentos de alto custo, medicamentos especializados. Claro que essa lista não está disponível em todas as unidades, mas se alguém tem uma doença rara e precisa de acesso a esse medicamento, ela será encaminhada por uma unidade básica de saúde, para um serviço especializado e terá direito. Portanto, no Brasil, a assistência farmacêutica é garantia do Sistema Único de Saúde para 100% da população. Ah, mas o prefeito da minha cidade não está comprando medicamento, o governador deixou de trazer, o governo federal suspendeu o medicamento. Bom, se neste caso o seu direito está sendo violado, porque você tem direito de receber aquele medicamento que está previsto, padronizado, né, aí cabe inclusive recorrer à Justiça, né, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para que eles possam, em nome do interesse de toda a comunidade, entrar com uma ação contra aquele governante para que ele possa garantir o direito à saúde. Portanto, é muito importante entender isso. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Saúde não é sinônimo de remédio, né? Remédio faz parte de um processo, de um projeto terapêutico, quando bem indicado, e vamos lembrar que as farmacêuticas têm interesses muito fortes nesse setor. E não é incomum
empurrarem novos medicamentos ou velhos medicamentos, né, usando inclusive a indignação da população, usando programas de televisão que mostram as maravilhas que o medicamento colocou, para forçar a opinião pública a fazer com que o governo incorpore aquele medicamento na lista, mesmo que ele não seja necessário, né? E isso é um problema, porque os recursos são finitos, né? Só que as demandas de saúde da população não param. Quanto mais a população envelhece, veja, eu vou dar um exemplo, né? Nós crescemos em 30 anos, envelhecemos em 30 anos, o que os países europeus demoraram 150 anos para envelhecer. Portanto, nós temos um desafio, porque hoje as pessoas vão viver cada vez mais, né, e ao envelhecerem, naturalmente, terão doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, como câncer, e isso vai exigir cada vez mais no sistema de saúde, né? Na medida em que a gente não tem mais desnutrição, e que a própria juventude começa a sofrer o problema do sobrepeso, da obesidade, da má alimentação e etc., nós vamos jogando uma carga de doença para as próximas gerações. Vocês mesmos, quando forem mais velhos, se não se cuidarem agora, vão oferecer para o sistema de saúde, né, uma exigência muito grande de medicamentos, internações e etc. Então é fundamental compreender que nós não podemos pegar só o problema do medicamento, mas começar a trabalhar desde a promoção da saúde. Eu vou dar mais um exemplo, né? Se as pessoas fumam desde cedo e fumam muito, né, nós vamos ter muito problema de enfisema pulmonar, de doença pulmonar obstrutiva crônica, vamos exigir muito medicamento, muitos atendimentos hospitalares. Ora, se a população não fuma, faz atividade física, se alimenta de forma saudável, tem uma vida bacana, né, isso permite que a gente não apenas envelheça, viva mais, mas viva com qualidade de vida. Aliás, o desafio para o século XXI vão ser de duas ordens. Primeiro, viver mais com qualidade de vida. E um segundo, que é um desafio que continua ainda velho e presente, que é como enfrentar a desigualdade estrutural, que mata e adoece de maneira diferente. A saúde é um direito? Existe a possibilidade dos cidadãos perderem o direito à saúde? Yasmin, a sua pergunta, na minha opinião, é a pergunta do momento. Durante esses 32 anos do SUS, né, a gente, mesmo com alternâncias de governo, nós tivemos algumas ameaças. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, chegou-se a propor que a saúde não seria um direito universal, mas houve uma resistência da sociedade, de diferentes forças políticas, e nós conseguimos resistir. Mas eu diria para você, né, que nós nunca tivemos tão ameaçados como nesse momento, porque nós vivemos um governo necropolítico, um governo para o qual a vida não vale nada, aonde as forças do neoliberalismo, né, as forças do mercado, é que mandam, que dão a regra do jogo, né? Se depender do Bolsonaro, do Guedes e de boa parte dos parlamentares que estão lá no Congresso Nacional, claro, nós temos a oposição, mas uma boa parte, tá certo? O Sistema Único de Saúde deixa de existir ou vira um sistema pobrinho para os pobrinhos, ou seja, um sistema meia boca, né, para dizer que tem para a população brasileira, e empurram boa parte da população para a lógica de mercado. Acontece que isso foi exatamente o que foi feito há alguns anos no Chile e na Colômbia. Exatamente essa mesma lógica econômica que Bolsonaro e o Guedes estão implementando no Brasil, foi o que foi feito e destruiu os sistemas de saúde, de previdência, de educação pública, lá do Chile e da Colômbia. E os resultados são um desastre. O Chile, que tinha os melhores indicadores de saúde da América do Sul, hoje afunda de maneira absurda. Na Colômbia, as pessoas praticamente não conseguem envelhecer. A quantidade de suicídios entre idosos que não conseguem sustentar nem com a aposentadoria e nem tem direito à saúde, chega a beirar um genocídio. E me parece para isso que esse governo tenta fazer. Mas a nossa força de resistência é muito maior. Eu acredito muito na sociedade brasileira, na nossa força de resistir e principalmente na juventude, porque vocês, mais do que nunca, são portadores do projeto de futuro. E se a gente quer um país digno, com cidadania, um país solidário, um lugar onde todos e todas tenham direitos a ser felizes e saudáveis, nós temos que lutar pelo SUS. O SUS é o nosso patrimônio, é um grande patrimônio da sociedade brasileira. Não é uma política do governo Bolsonaro, é uma política de Estado, escrita na Constituição. Então, resistir e lutar é a palavra de ordem. Obrigado, doutor Arthur. Agora suas considerações finais.
Eu que agradeço você, agradeço a todos os jovens, né? E fico à disposição, mas quero deixar uma mensagem de esperança, né? De esperança. O SUS produziu muito mais vida ao longo desses últimos 32 anos. Mudou a história da saúde, mudou a história da cidadania no Brasil. E esse desafio nós, a minha geração e a geração de vocês, tem o desafio de manter esse sonho em pé e aperfeiçoá-lo cada vez mais. Valeu!